Olá, para você que está em casa, estamos de volta com a entrevista da hora aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Esse espaço aqui é um espaço reservado dentro da programação da TV Assembleia, assim como o entendimento da mesa diretora dos 24 deputados estaduais, para que os acontecimentos, os assuntos da sociedade possam chegar até a sua casa. Nessa oportunidade, nós vamos falar do lançamento de um livro muito importante que vem trazer uma contribuição para o Estado mato-grossense e, para isso, nós vamos conversar a partir desse momento com a professora universitária, já ao nosso lado, a Marli Deon Sete. O tema do livro é Direito Ambiental. Nós vamos entender como é que foi a ideia de se trazer esse livro, essa contribuição para o Estado mato-grossense. Nas ações do Parlamento Estadual, a gente esteve acompanhando que a Assembleia Legislativa tem feito um trabalho em parceria com o governo do Estado e, incessantemente, junto com a SEMA, algumas das dúvidas e situações de que pode estar contribuindo com esse desenvolvimento. Como o Estado de Mato Grosso é muito grande e a professora universitária pode trazer algumas ideias e nós vamos conhecer um pouco mais desse seu trabalho. Marli, é uma satisfação recebê-la aqui nos estúdios da TV Assembleia. E o tema é direito ambiental. Como é que foi a ideia de se criar uma obra dessa num assunto que o Estado de Mato Grosso tão precisa estar revendo, estar conhecendo um pouco mais? Na verdade, eu trabalho com publicações da área ambiental já há algum tempo, só que a gente fazia esse trabalho mais por artigos, divulgando assuntos específicos, ferramentas específicas para contribuir com a gestão ambiental. Só que em sala de aula a gente trabalha os mais diversos assuntos, que são exatamente aqueles assuntos que interessam ao produtor, ao agente econômico, à sociedade que vive na área urbana. E eu sentia uma escassez de informação de uma maneira que fosse adequada para o meu trabalho, porque era mais esparso. Algumas coisas que eu precisava estavam numa obra, outras em outra obra. E há 2 anos eu fui convidada pela MP Editora de São Paulo para escrever uma obra. A MP Editora? É uma editora de São Paulo. Sim. Eles trabalham, na verdade, mais com a área tributária. Sim. Só que a minha maior defesa sempre foi de um instrumento chamado tributação ambiental. Então, eles publicaram muitas obras, muitos trabalhos meus de tributação ambiental. E, por meio desse trabalho, eles conheceram a página que eu coloco à disposição dos alunos, onde a gente dispõe o material que usa para fazer o trabalho. E devem ter gostado, porque me fizeram o convite. Eu achei que era um convite que eu poderia aceitar, um desafio que eu poderia realizar. E, de fato, tive como resultado esta obra, que tem tido uma aceitação muito positiva da sociedade. E eu tenho tido muito incentivo dos órgãos que eu procuro, inclusive uma facilidade de interação com os órgãos que praticam políticas ambientais. Inclusive a Assembleia Legislativa do Estado está me dando não só apoio, como também me mostrando a prática que eles já têm aqui na Assembleia Legislativa do Estado também. Que bacana. Bacana. A gente percebe que isso, então, assim, da sala de aula surgiu todo esse movimento todo. Foi da sala de aula. Na verdade, a sala de aula é a minha fonte de pesquisa, é a minha fonte de prazer também. E quando a gente faz alguma coisa com prazer e tem vontade de fazer a pesquisa, a realização se torna mais plena. Foi a sala de aula, com certeza. Essa pergunta que eu queria ter te feito, você acabou respondendo, mas essa fonte de pesquisa, como é que foi, professora, para desenvolver esse livro? Foi quanto tempo para que essa obra pudesse chegar aqui ao público? Tempo de realização da obra foi um tempo relativamente curto. A partir do momento que eu aceitei o convite, em 8 meses eu entreguei a obra pronta. 8 meses. Só que, na verdade, a gente sabe que existe um trabalho muito grande por trás disso, porque eu tenho anos de academia, anos de sala de aula. Então, toda a pesquisa base estava realizada, porque, além do conhecimento que eu já tinha agregado, eu tinha também os objetos pontuados, as legislações pontuadas, as coisas que mais interessavam para o público pontuados. Então, esses 8 meses foram para concentrar o trabalho nesta obra. Eu estou lendo aqui um release que foi mandado do Direito Ambiental, está dizendo que é uma leitura acessível a todas as pessoas. E aqui a senhora diz no livro, desde a prática, como economizar a água, energia, combustível, papel. Como é que é essa ideia do livro? O que o telespectador que está em casa, o que ele vai encontrar nesse livro? Bom, este livro, ele na verdade é um livro técnico, não é um livro regionalizado, é um livro para o Brasil. Ele aborda a legislação nacional e ele é destinado principalmente para as pessoas que atuam na área de direito ambiental. No caso, estudantes, concurseiros, juízes, promotores, enfim, pessoas que atuam no direito ambiental. Mas o tempo todo, embora eu tenha escrito ele com uma linguagem técnica, eu procurei fazer com que essa linguagem também fosse acessível a um leigo jurídico. Sim. Por exemplo, um professor de outra área, um jornalista,
Um produtor rural que queira saber como que ele deveria ter a sua área mantida, ele pode pegar essa obra e ele pode entender grande parte dos conteúdos. Alguns são muito mais complexos e aí fica um pouquinho mais difícil. Por exemplo, o OGM, organismos geneticamente modificáveis, é um assunto mais técnico. Mas a questão de reserva legal, de área de preservação permanente, de lixo urbano, lixo sólido, são assuntos que eu abordo de uma maneira que as pessoas leigas jurídicas também podem tirar daqui a informação. Essa é a ideia, levar para a sociedade, para implementar as políticas e sensibilizar a sociedade para o uso adequado dos recursos ambientais. Nós estamos mostrando o livro aí, a coleção didática jurídica, não é? O livro a professora nos mostra. Bom, a gente percebe que aqui nessa Casa de Leis, por exemplo, constantemente gestores dos 141 municípios procuram nos deputados a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito de questões ambientais. Produtores rurais que não sabem ou que desconhecem de que forma trabalhar na sua propriedade. Agora há pouco o presidente da Assembleia Legislativa recebeu uma comitiva de produtores da região de Feliz Natal, na região norte do estado. De que forma que o gestor pode também, ele pode ser considerado esse livro uma cartilha, uma orientação para esses gestores dos municípios, professora? Ele pode ter esse livro como uma baliza? Eu diria que ela é uma fonte de pesquisa, porque tem vários assuntos, por exemplo, que interessam a um determinado segmento. Sim. E outros a outro segmento. Me parece que é mais, por exemplo, a parte rural. Você está me falando, pelo que eu entendi, de pessoas que têm interesse nas áreas rurais. Sim. Nós teríamos que pegar alguns capítulos deste livro e trabalhar estes capítulos com esse segmento da sociedade. Né? Com certeza. E eu trabalho aqui a obra de uma maneira que eu tento, e acho que eu consegui atingir esse objetivo, que é passar a informação real, aquela informação que de fato pode ser implementada e que não gera problema futuro. Sim. Que é aquela legislação que está adequada a nível estadual, nacional e Constituição Federal. Tanto é que todo o assunto eu abordo ele na base e eu puxo para o leitor a informação em nível constitucional. Por quê? Para que não se aplique uma ferramenta equivocada, para que não se aplique uma ferramenta que daqui a pouco pode ter os seus efeitos cassados e aí gerar uma instabilidade jurídica para aquele agente econômico que usou essa ferramenta. Certo. Bom, a senhora esteve agora há pouco conhecendo aqui na Assembleia Legislativa a Secretaria de Planejamento Estratégico. Saber de que forma que esse planejamento estratégico trabalha também uma reciclagem na casa. Como é que a senhora avalia? Foi um prazer. Eu não conhecia o trabalho, eu vim para a imprensa, acabei conhecendo o professor Abílio e ele me mostrou um trabalho super interessante. Até eu sugeri a ele para a gente já ampliar, porque os horizontes da gente já vão para a sala de aula, né? Sim. E eu acho que a base é levar para a sala de aula, que é dali que nós vamos construir a nossa sensibilização, a nossa mudança de cultura futura. Mas é super interessante, pelas informações que eu obtive, grande parte dos materiais, dos resíduos que são produzidos aqui na Assembleia Legislativa são feitos, são colhidos de maneira seletiva. Sim. E também é feito o reaproveitamento desse material. E além de fazer o reaproveitamento do material para produzir, por exemplo, papel reciclado, eles fazem um trabalho lindo, parece que é coordenado pela Sandra, que é um trabalho artístico, Sim. mas é um trabalho muito bonito. Eu já saí de lá com vontade de colocar na minha casa, um trabalho que eles fazem com coador de café, por exemplo. É uma decoração de móveis. Sim. Decora móveis muito interessante, muito bonito. E a gente vê que muito resistente também. Ou seja, a gente tira da natureza o lixo que iria prejudicar e, além disso, não tira da natureza o recurso natural in natura para produzir um objeto. Então, a gente fala que é um duplo dividendo, duas vezes o lucro. Uma de não tirar o recurso natural e outra de tirar o lixo da natureza e ainda assim conseguir um produto final fantástico, muito bonito. Parabéns para a equipe da Secretaria de Planejamento, para a Sandra, para o professor Abílio. Muito interessante. Professora, quando a gente fala em direito ambiental, de que forma que a senhora avalia, a senhora que é mato-grossense também, não faz no Sul, mas já está com tempo no Mato Grosso, não é isso? Eu falo que eu nasci no Rio Grande do Sul, mas hoje eu sou cuiabana, gente. Hoje é cuiabana. Inclusive em relação ao calor. Você vê, né? De que forma, professora, que o cuiabano, o mato-grossense, poderia se preparar mais para trabalhar essas questões ambientais? Falta ainda mais conhecimento da parte do povo mato-grossense? Eu tenho insistido nesses dias que a gente tem trabalhado mais a questão da imprensa por causa da divulgação do livro, em dizer o seguinte: a primeira coisa é passar a informação precisa.
A gente percebe que a sociedade, quando ela tem uma informação clara, ela tem mais facilidade de aceitar a aplicação dessa informação. Sim. A segunda é, além de passar a informação precisa, dar o suporte para. Porque, eventualmente, você passa uma informação, mas a sociedade não tem estrutura. E aí ela não muda de hábitos. Porque o que nós precisamos fazer na sociedade é uma mudança cultural. A gente percebe, por exemplo, que a maioria das pessoas já acha que a coleta seletiva do lixo é uma coisa necessária. Mas ela não faz por um motivo muito simples. Ela sabe que depois que ela botar o lixo para ser colhido pelo caminhão, para ser recolhido, Sim. o caminhão vai misturar tudo de novo. Ou seja, nós não damos a estrutura, nós demos a informação, já há uma sensibilização, embora fraca, mas já existe isso na sociedade. Sim. Ela está pronta para fazer a mudança cultural, mas ela ainda não tem a estrutura pública para que essa mudança possa ser implementada de fato. Primeira coisa, então, informação e estrutura, no meu ponto de vista. Sim. Além disso, a gente tem que lembrar que uma sociedade não se constrói de um dia para o outro. Então, as mudanças, elas crescem com o indivíduo. É trabalhar muito na base, coisas como eu vi aqui na Assembleia, que é a aplicação de fato do direito, para que as pessoas criem essa sensibilização de fato. Por exemplo, eu sei que eu tenho que recolher o papel de tal maneira porque o livro da Marli disse isso. Mas como eu faço isso? Então, levar para as escolas, levar para as crianças, a sociedade, essa mudança que a gente faz aqui na Assembleia, que é fazer a coleta de fato, fazer a reciclagem de fato e fazer a produção com esses resíduos de fato. E assim estender para os outros segmentos. A gente está usando um exemplo, que é o lixo, né? Interessante. Esses dias atrás estavam me dizendo que teve um determinado prefeito que cobrou aqui no município que as pessoas jogavam muito lixo no chão, em qualquer lugar, nas praças ali. E aí teve um cidadão passando pela prefeitura, encontrou o prefeito e disse, mas o senhor não dá condições da gente se reeducar. Por exemplo, cobrava muito a questão do lixo, mas não tinha o cesto ali para que jogasse o lixo. Exatamente. No Mato Grosso ainda a gente precisa desenvolver mais isso? Uma Cuiabá que se prepara para a Copa de 2014? Não é só no Mato Grosso, não. A gente tem isso em nível de Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos uma campanha há muitos anos já, que é o recolhimento das baterias de celular, Sim. etc., porque elas, você deve Sim. conhecer que ela gera um problema ambiental muito grande, inclusive com consequências de saúde em relação à sua forma de poluição. Só que aí eu te pergunto, eu quero levar minha bateria para algum lugar. Aonde eu levo? Para quem eu levo? Eu não sei. Eu sei que o Banco Real estava fazendo uma coleta de lâmpadas, de algumas coisas, talvez até bateria. Mas a sociedade conhece, de fato, onde levar a bateria? Então, é diferente de uma garrafa de vidro, que é um produto que a gente tem um mecanismo antigo que é usado, um instrumento que eu sou apaixonada, que a gente chama de depósito reembolsável, que é aquele instrumento que te permite comprar o líquido e comprar a garrafa. Porque quando a gente vai comprar o líquido, a gente paga a garrafa também. E ao retornar para o mercado com as garrafas, a gente recebe o valor da garrafa de volta. Porque o que eu queria era o líquido, não era a garrafa. Concorda? Sim. Mas a gente tem uma ferramenta que tem facilidade de uso. Por quê? Porque eu sei que eu levo de volta para o mercado. Aí fica fácil. É isso que nós precisamos. Isso, interessante. Professora, o lançamento do livro, estou falando muito, nós já colocamos ali os créditos, falamos desse lançamento, o povo que está em casa está querendo saber. Deixa eu mostrar, inclusive, uma dessas câmeras. Mas eu achei muito bacana esse convite, hein? A gente vai mostrar o convite agora, aqui numa entrevista da hora. A professora Marli, que faz o lançamento desse livro, Direito Ambiental. Está lá o livro, o convite. Bom, bacana, né? O convite foi muito bem produzido. Muito bem produzido. Eu acho a Samanta, a pessoa que desenvolveu esse trabalho, uma pessoa muito competente para fazer esse tipo de trabalho. Segura aí, professor, um pouquinho. É isso. A gente vai estar fazendo o lançamento amanhã. Como a gente pode ver no convite, quem está apoiando esse trabalho é a OAB e a Caixa de Assistência do Advogado, Dr. Cláudio, Dr. Leonardo. Sim. Vai acontecer no saguão da OAB, às 19h30. E vai ser, na verdade, é um trabalho assim, mais de levar formalmente a obra para a sociedade, porque a obra já está disponível para a sociedade. Certo. Certo? Então a gente vai estar mostrando formalmente a obra para a sociedade, depois vai ter aquela coisa do coquetel, de autógrafos, enfim.
esse trabalho que a gente sempre faz quando faz um lançamento de livro. Bom, professor, bom, vai ser lá deixa eu ver aqui o convite, vai ser lá na OAB. OAB, exatamente. Bom, então, por ser na OAB, deixa eu te fazer uma pergunta. Não está aberto assim para todo o público ou é aberto a todo o público? Não, eu tenho insistido nessa semana, em dizer o seguinte para a sociedade: todos estão convidados. E quando eu falo todos, eu falo inclusive daquela sociedade que não tem ligação com o meio jurídico. Quem tiver curiosidade de conhecer a obra, quem tiver vontade de saber como pode ser adquirido, o que a gente pensa a respeito, conversar com a gente, são pessoas convidadas, todos são convidados para estarem lá amanhã à noite. É um lançamento aberto ao público. Aberto ao público. Exatamente. Vai ser no dia 21. No dia 21. Do 7 às 19h30, na OAB. A gente vai fazer uma fala muito rapidinha, não vai ser cansativo não. E depois a gente vai estar fazendo autógrafo, vai ter um coquetel servido pela Caixa de Assistência lá, mas é aberto para toda a sociedade que queira estar presente. Inclusive, eu quero registrar aqui que eu tenho recebido muitas confirmações que me deixaram feliz de pessoas do interior. Por exemplo, o Sorriso tem um número grande de pessoas que vai estar presente. Isso me deixa muito feliz, porque significa que o nosso trabalho já está alcançando, além da nossa capital, também o interior, né? Aqui tem um site aqui, as pessoas podem acessar também esse site, não é? Com certeza. O meu site é www.marli.ladeson.com.br. Nesse site, a gente coloca todo o material que eu trabalho com os alunos na academia, coloco a legislação ambiental que eu abordo com os alunos para facilitar, tem um link que a gente já encontra direto a legislação ambiental, e também coloco tudo o que eu publico, exceto o corpo inteiro do livro, porque ficou complicado, né? Esse eu preciso vender. Mas eu tenho, inclusive, um resumo do livro no meu site, que eu me dei o trabalho de fazer um resumo para as pessoas conhecerem os pontos que eu abordei no livro e, eventualmente, procurarem a obra. Que bacana. Então, vai ser a data, dia 21, o horário às 19h30. Todos podem ir, todos são convidados. Com certeza. Ô, professor, as pessoas já têm o endereço, a senhora falou do seu site, né? O marli.ladeson.com.br. E esse livro já estará disponível nas livrarias a partir de quando? Já está disponível. Já está. Na verdade, como eu disse para você, a editora que me convidou para escrever é de São Paulo. Sim. Então, esse livro já foi lançado em São Paulo. Então, se a gente colocar meu nome, Deon7, no Google, ele vai puxar vários sites virtuais que estão vendendo. Por exemplo, Saraiva, Relativa, MP, etc. Bacana, já está... Eu fiquei realmente encantada com a rapidez com que os sites virtuais adotaram. A Saraiva, para mim, é uma referência. Sim. E ela adotou também. Americanas está vendendo. Eu achei super bacana isso, porque leva a sociedade em geral, como Sim. vocês falaram no início, que todo mundo pode ter acesso à informação, à obra, enfim. E aqui em Cuiabá a gente tem na Livraria do Advogado, está disponível ali na OAB, e na Janina, em todas as Janinas, Centro-América, Pantanal, Centro, enfim. As livrarias de Cuiabá estão com o livro à disposição da sociedade. Professor, algum detalhe que a gente não perguntou que a senhora acha que é importante colocar nessa entrevista? Na verdade, tem um monte de coisa importante de ambiental, mas isso são assuntos para a gente abordar num outro momento. Importante mesmo é deixar claro para a sociedade que todos são convidados para estarem amanhã à noite no lançamento da nossa obra, lá na OAB, às 19h30, para conhecer, para conversar com a gente, enfim, para a gente poder fazer o trabalho de divulgação formal da obra. Aí estamos mostrando novamente o livro, né, o lançamento, e você que nos acompanha nesse instante, saiba que vai ser no dia 21, a partir das 19h30, vai ser na UAB, todos são convidados, é importante a participação das pessoas, né? E já temos, a senhora já esteve dizendo, né? Alguns municípios do interior já confirmaram presença, pessoas interessadas nessa obra. Então eu quero agradecer a senhora por vir aqui falar um pouco desse lançamento e nas oportunidades vindouras vamos aprofundar mais nesse tema, porque o livro já foi lançado e conversar com o público, e eu acredito que a senhora vem trazer uma contribuição muito importante para o Estado e para o telespectador que nos acompanha através da TV Assembleia. Essa é a ideia, é efetivamente poder contribuir. Eu falo que a minha primeira contribuição que eu tento passar é o meu trabalho em sala de aula, que além de ser um trabalho técnico, é muito de sensibilização. E o outro é agora tentando levar ao conhecimento da sociedade, que não está em sala de aula, as informações mais precisas sobre como administrar os recursos ambientais. Como eu posso, o que eu posso e como eu devo fazer. Sim. É essa a ideia. Obrigada. Okay. Muito obrigado. E assim nós estamos com a entrevista da hora. Obrigado pelo seu carinho. Segue a programação normal da TV Assembleia, o canal da Cidadania.